passo a palavra para você. Amém. Obrigada, pastora, pela oração, por cobrir a minha vida assim, né? Isso é muito precioso. Glória a Deus. Bom, boa noite, mulheres. O que eu quero compartilhar nessa noite, para que a gente possa refletir, né? Antes da gente ceiar, eu quero compartilhar com vocês sobre a oração de Abacuque. Amém? Eu não sei quantas aqui conhecem a oração de Abacuque, não sei quantas aqui já leram, e eu posso dizer assim, mulheres, que depois da oração do Pai Nosso, essa oração de Abacuque poderia ser a oração das nossas vidas. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Abacuque 3, para quem tiver aí com a Bíblia. Amém? Seja no telefone ou a Bíblia aí na mão de vocês. Abacuque 3. E eu quero só contextualizar um pouquinho aqui, né, para quem não conhece, né, um pouquinho ali da história dele. A Bíblia vai contar para nós que o profeta Abacuque, ele foi um profeta que ele enxergava, né, todos os perigos ali que o povo de Deus, digamos assim, estava correndo, né, e ele não conseguia entender como que Deus tolerava, né, os babilônios, a maldade desse povo. Ele não conseguia entender como que Deus já, né, digamos ali, aguentava, né, tudo aquilo que esse povo fazia, né, porque que Deus já não decretava, né, as consequências ali sobre aquele povo cruel, né, como a Bíblia vai tratar desse povo. E Deus, então, ele traz uma resposta, assim, muito clara, né, para o profeta Abacuque, dizendo ali para ele, né, basicamente assim, que no tempo, né, que aprovesse o Senhor, Deus então castigaria aquele povo, né? A consequência ali viria sobre aquele povo, né? E a palavra ali, digamos assim, que Deus traz para aquele profeta, para que aquele profeta acalmasse o coração dele, porque ele tinha, querendo ou não, né, assim como muitas de nós aqui, eu creio que se identifica, eu me identifico muito com isso, um espírito de justiça muito grande, né? Eu me coloco nessa palavra porque eu sou o tipo de pessoa justiceira, né? É algo que queima no meu coração, mulheres, é sério, é o senso de justiça, ao ponto, assim, às vezes de tirar a minha paz, sabe, de eu olhar em situações e eu falar assim, Senhor, isso não é justo com o teu povo, isso não é justo o que o teu povo passa, isso não é, entende? Então, muitas vezes, a gente acaba ali perdendo a nossa paz por conta do senso de justiça que nós temos, né? E nós precisamos aprender a entender também que nós temos que cuidar até mesmo com o senso de justiça que nós temos. Porque esse senso de justiça em excesso, muitas vezes querendo fazer o papel de Deus naquilo que diz respeito à justiça, a palavra de Deus fala que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia para Deus, né? Então, é importante com que nós tenhamos isso no nosso coração, de querer a justiça, porque o reino de Deus é um reino de justiça, né? Deus, ele veio realmente assim, não para trazer a paz sobre a terra, mas ele veio mesmo realmente para trazer a espada sobre a terra, né? Nós precisamos entender isso, né? Às vezes a gente olha para as guerras e nós pensamos assim, poxa, isso é do diabo, e na verdade não é. Muitas vezes o cenário de caos é o ambiente propício para Deus poder operar os milagres que ele precisa. Desde uma guerra realmente assim entre povos, né, entre raças, entre países, entre nações, até mesmo como as guerras que nós enfrentamos na nossa vida, né? Se nós não passássemos muitas vezes pelo caos nas nossas vidas, não seríamos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, né? Então nós precisamos entender até mesmo essas guerras que nós nos deparamos, né? Então ali nós vemos que diante daquilo que o profeta Abacuque coloca para Deus, nós vemos ali Deus, né, colocando para ele, né, que o povo que fosse fiel a Deus, eles iriam viver, né? Não haveria uma consequência, mas haveria uma consequência ali para aquele povo inimigo. E nós vamos ver ali no final, mulheres, algo assim muito lindo, que o livro ele vai terminar justamente com essa oração que eu quero ler com vocês, amém? Que é como se fosse assim uma forma de um salmo, essa oração, né, de Abacuque, onde ele, em meio ao caos que tudo estava acontecendo ali, em meio a um ambiente ali de injustiça, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, nós vamos ver ali que Abacuque, então,
ele louva a Deus através da sua oração. Ele fala da grandeza de Deus, né? E ele mostra ali para Deus o quanto a fé dele era viva, né? Diante da presença de Deus. Amém? E depois da gente ler essa oração, eu quero trazer para nós aqui algumas breves lições, amém? Para que nós possamos aprender através da oração de Abacuque, que essa oração possa ser uma oração que possa estar, sabe, nos nossos lábios a partir de hoje, independente das adversidades que nós estamos vivendo. Amém? E eu quero ler lá com vocês, a palavra de Deus fala assim, lá no capítulo 3, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Ele apenas olha e ele sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus, eles são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midia tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tira o descoberto o teu arco, e farta está a sua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrente de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças os seus pés das nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira que minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e os meus pés como os da corça, e me faz andar alternamente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Mulheres, eu não sei vocês, mas eu, ao ler essa oração, é como se, sabe, existisse um temor e um tremor muito grande dentro de mim, sabe, de ler essa oração de Abacuque. Porque, mulheres, essa oração de Abacuque está nos demonstrando aqui o tamanho do poder que o nosso Deus tem, sabe? Será que a gente realmente consegue mensurar o tamanho do poder que o nosso Deus tem? Abacuque aqui fala, né, nessa oração aqui, que diante de Deus ele só olha, a terra ela treme, né? Deus ele só toca, e é como se um terremoto desabasse sobre a terra. Tudo aquilo que qualquer pessoa possa falar de decreto sobre as nossas vidas, Deus com apenas uma palavra, ele pode mudar toda uma condição. E assim, é tão poderoso essa oração de Abacuque, que nós vemos aqui que no meio aqui de um caos, né? Abacuque aqui falando para Deus, né? Eu tenho ouvido as tuas declarações, aquilo que o Senhor vai trazer sobre o povo, o juízo que virá sobre a terra,
né? E o meu espírito, ele fica como? Ele fica alarmado, ele fica preocupado. É o que acontece com a gente no nosso dia a dia. Nós ouvimos notícias, ouvimos muitas vezes tantas coisas que as pessoas falam, e a gente acaba permitindo com que uma preocupação venha, né, sobre o nosso coração. Então a gente fica alarmado diante a todo o caos que nós vemos aí pelo mundo afora, inclusive nós, muitas vezes, que estamos, digamos assim, lutando as nossas próprias batalhas, né? Mas o que acontece? Nós vemos aqui Abacuque falando que é mais, né, aviva a tua obra, Senhor, né? Faze ela conhecida. Então, muitas vezes, para que a obra do Senhor possa ser conhecida, nós vamos precisar viver no quê? Nós vamos precisar viver num cenário de caos, né? Aí você pode olhar e falar assim para mim, poxa, Dani, mas você está dizendo assim para mim que a vida inteira tem que ser um caos? O que nós precisamos entender é que, a partir do momento que nós não temos o nosso coração e nem os nossos olhos sobre a terra, nós vamos conseguir entender que tudo aquilo que nós sofremos e passamos sobre essa terra, ela é passageiro, né? Então, qualquer caos, qualquer luta que nós venhamos a enfrentar sobre essa terra, nós vamos conseguir entender assim que isso aqui é temporário, né? A dor, ela não vai durar para sempre. As lágrimas não vão escorrer dos nossos olhos para sempre. Sabe? A doença, ela não vai permanecer para sempre. Muitas vezes a falta de dinheiro, ela não vai durar para sempre. As dificuldades dentro de casa, dentro do casamento, com os filhos, ministerialmente, isso não vai durar para sempre. Porque isso diz respeito às coisas da terra. Isso não diz respeito àquilo que é eterno. Então, o que eu aprendo, né, com relação a essa oração aqui de Abacuque, é que independente do cenário, independente da condição que está à nossa volta, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Porque a partir do momento que eu mantenho os meus olhos fixos diante de Jesus, eu consigo enfrentar a situação de caos que está à minha volta de uma maneira totalmente diferente que talvez eu enfrentaria se eu não conhecesse realmente o poder de Deus, né? Hoje de tarde eu conversava com uma amiga, estava dentro de um aconselhamento, e o que eu trazia para elas era assim, mulheres, por exemplo, assim, como é que eu vou explicar isso para vocês? Uma pessoa que ela fala do amor de Jesus, né, por exemplo, ela prega do amor de Jesus, ela prega cura do amor de Jesus sobre as pessoas, ela prega de um Deus poderoso, de um Deus que opera milagres. Só que muitas vezes nós vivemos em doenças nossas, entende? Doenças da alma, doenças do coração. Então, o que acontece? Muitas vezes nós estamos caminhando doentes, mas nós estamos pregando de um Deus que cura. Só que o que acontece? Muitas vezes eu prego desse Deus que cura para uma outra pessoa, eu prego do tamanho do poder desse Deus, mas muitas vezes eu mesma não consigo conhecer esse Deus de perto ao ponto de conhecer o tamanho do poder desse Deus, entende? E aí é onde nós entramos dentro de um lugar perigoso. Porque o que acontece? Eu começo a falar, eu começo a pregar de um Deus que pode curar a vida do outro, mas eu, no fundo, eu não consigo acreditar que ele é um Deus que vai curar a minha própria vida. Entende? Quantas pessoas hoje estão proclamando no nome de Deus, estão pregando no nome de Deus, estão, aconselhando outras pessoas em nome de Deus, mas essas pessoas mesmo que estão fazendo isso, estão com a sua mente e o seu coração doente. Só que daí, aí dentro disso, fica a pergunta, o mesmo Deus do qual nós pregamos sobre a cura na vida daquela pessoa que nós estamos pregando, será que ele não é um Deus capaz de curar as doenças do meu coração, as doenças da minha alma? Né? Será que ele não é um Deus poderoso para poder curar aquilo que eu tanto proclamo de cura sobre a vida, digamos assim, da minha próxima, entende? Então, muitas vezes, mulheres, o que eu aprendo dentro dessa oração, é a confiança que Abacuque depositava em Deus. A dúvida que Abacuque não permitia que tomasse conta do coração dele. Mesmo que ele pudesse estar vivendo ali diante de um cenário de caos.
Mas ele tinha confiança dele em Deus, por quê? Porque ele conhecia verdadeiramente quem era aquele Deus poderoso que falava com ele. Quem era aquele Deus poderoso que trazia respostas diretas às orações dele. Então aqui fica uma primeira lição. Abacuque foi um homem que ele confiou totalmente na soberania de Deus. Ele sabia muitas vezes que para Deus talvez tornar a obra dele conhecida, ele ia precisar gerar talvez todo um caos sobre a terra. E muitas vezes nós pedimos tanto para Deus, né? Deus, eu quero ser usada em teu nome. Sabe, Deus, usa a minha vida. Sabe, Deus, usa a minha vida para curar, usa a minha vida para pregar, usa a minha vida para poder manifestar o teu amor sobre essa terra. Só que para que nós possamos ser usadas em algumas áreas nas nossas vidas, sobre a vida de outras mulheres, nós vamos precisar sofrer as mesmas coisas que essas mulheres sofreram, entende? Porque assim, como é que eu vou falar para vocês de uma dor da qual eu nunca vivi? Como é que eu vou conseguir aconselhar, trazer direção sobre a vida de alguém, de algo que eu nunca, digamos assim, sofri daquilo que aquela pessoa está passando, entende? Eu acredito que Deus ele pode usar a nossa boca para poder falar no nome dele, para poder, sabe, ainda que nós não venhamos entender a dor das pessoas. Mas eu acredito muito mais que cada vez que nós sofremos algo e nós vencemos isso, eu acredito muito que Deus vai nos usar nessa área que nós vencemos, entende? Então, quando a gente sentar com mulheres para poder ouvir as dores dessas mulheres, vai ter muita mais facilidade de eu me colocar no lugar dela, de eu sentir empatia por ela, de eu chorar com ela, de eu me alegrar com ela, entende como a Bíblia fala? Se eu já um dia estiver tido no mesmo lugar que ela está hoje. Então, muitas vezes, nós precisamos entender assim que se nós pedimos para que Deus use as nossas vidas, nós vamos precisar entender assim que esse mesmo Deus que é poderoso para nos usar como ferramenta nas mãos dele, mas ele também é um Deus poderoso que vai precisar permitir com que nós venhamos a sofrer algumas coisas, para que nós possamos vencer essas mesmas coisas, e através daquilo que nós vencemos, para que nós possamos, sabe, falar com autoridade daquilo que nós vencemos sobre a vida de outras mulheres que hoje estão machucadas, estão doentes e precisam receber daquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Sabe? Então, muitas vezes, a questão que fica eu quero ser usada por Deus, mas eu não quero sofrer as dificuldades para que eu possa chegar até o momento de ser usada por Deus, entende? Na primeira adversidade que eu passo, na primeira luta que eu travo, eu já coloco diante de Deus, Pai, por que o Senhor está permitindo eu viver isso? Por que o Senhor está permitindo com que eu sofra aquilo? Entende? Só que daí eu fico pensando, né? Jesus lá de cima pergunta assim para nós, mas você não me pediu para ser usada por mim? Você não me pediu para ser um agente de cura na vida de outras mulheres? Você não pediu para que você fosse uma ministra da minha palavra? Você não me pediu para ser uma embaixadora, sabe, do meu reino sobre essa terra? Você não pediu para que você fosse uma mulher que manifestasse o meu reino sobre essa terra? Entende? Então, o que nós precisamos entender, mulheres, é que todas as vezes que nós somos usadas dentro do reino de Deus, nós vamos precisar pagar um preço por isso. Entende? E esse preço muitas vezes diz respeito a renunciar a muitas coisas que nós queremos, que nós gostaríamos de fazer e não vamos poder. Isso diz respeito a abrir mão de muitos sonhos, talvez, que nós tínhamos e não eram os sonhos de Deus para nós. Entende? Não é pecado nós sonharmos, não é pecado nós projetarmos. Agora, a partir do momento que nós nos levantamos como mulheres e nós falamos assim para Deus, Pai, me usa como ferramenta nas tuas mãos. Pai, usa a minha boca para que eu possa ser uma proclamadora da tua palavra. Eu vou precisar entender que esse pedido que eu faço para Deus vai ter um peso de responsabilidade. Entende? E esse peso de responsabilidade muitas vezes vai requerer de nós com que nós demos tudo aquilo que nós temos diante de Deus, entende? E nós vamos precisar começar a entrar num lugar assim, Deus, eu tenho sonhos, mas eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os sonhos que o Senhor tem para mim, sabe? Jesus, eu quero fazer uma viagem. Senhor, eu quero comprar minha casa. Senhor, eu quero, sabe, cuidar de vida. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquele outro. Esse é o desejo do meu coração. Agora, será que eu paro para perguntar para Jesus o que ele tem sonhado para minha vida?
Porque muitas vezes o Senhor pode olhar para nós e dizer assim, filha, esse é o desejo do teu coração. E é lícito o que você tem desejado. Não é ofensivo para ninguém, não é pecado, não é errado. São coisas lícitas aquilo que você sonha. Porém, não é isso que eu escolhi sobre a tua vida. Eu te chamei para realizar outras coisas. Entende? E muitas vezes, diante disso, aí o que muitas vezes nós fazemos? Muitas vezes nós entramos em quê? Em debates com Deus. Entende? Ah, Senhor, mas eu queria tanto fazer, né? Queria tanto realizar isso. E Deus está dizendo assim, se você está disposta a deixar os teus sonhos de lado para viver os meus sonhos, enquanto tantas outras pessoas querem viver os seus próprios sonhos, então você precisa entender que você vai precisar entrar num lugar onde a renúncia vai caminhar de mãos dadas com você. Entende? Então, muitas vezes, nós vamos precisar abrir mão de coisas lícitas, de coisas até que é pro próprio reino do Senhor. Quantas coisas no decorrer da minha caminhada, eu olhei para Deus e eu disse assim para Deus, Pai, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto realizar dessa forma, sabe, eu queria tanto trabalhar desse jeito, funcionar dessa forma. Eram coisas para o reino, mulheres. Eram coisas lícitas, que eu iria cooperar para o reino. E quantas dessas coisas Jesus disse assim para mim, mas eu não quero que você esteja fazendo essas coisas. Eu tenho outros planos para a tua vida. Sabe, eu tenho outras coisas para a tua vida. Não são coisas menores do que aquilo que você gostaria para você mesma. Só que um dia eu tomei uma decisão de caminhar debaixo da palavra do Senhor sobre a minha vida. Um dia eu tomei a decisão de não fazer mais nada sem que antes o Senhor autorizasse com que eu fizesse. Um dia eu tomei a decisão que se eu precisasse renunciar à minha vida por amor a Jesus Cristo, não por amor àquilo que eu posso fazer por Ele, porque Jesus não precisa daquilo que eu posso fazer por Ele. Jesus não precisa das minhas obras. Jesus não precisa que eu faça. Jesus precisa que eu seja. A única coisa que Jesus quer que eu sabe, apresente diante dele, em primeiro lugar, é quem eu sou. É simplesmente isso. Jesus nunca pediu para que nós fizéssemos grandes coisas. Jesus nunca pediu para que nós fôssemos, sabe, trabalhadoras e trabalhadoras. Não foi isso que Jesus nos pediu. Muitas vezes as pessoas, elas se questionam, pai, qual é o meu propósito? Achando que o propósito está ligado com aquilo que elas têm que, sabe, fazer. E o nosso maior propósito, Deus, ele desenhou lá no Éden, lá em Gênesis. Fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O propósito de Deus, inicial e original, é que nós fôssemos mulheres, a imagem e a semelhança dele, em primeiro lugar. Depois, era com que nós nos relacionássemos com ele, como ele fazia com Adão quando ele descia ao jardim e ali ele conversava com Adão antes de Adão pecar. Então esse é os nossos dois principais propósitos da nossa vida. É ser a imagem e semelhança de Jesus e é se relacionar com ele. As outras coisas que nós fazemos para o reino, nós fazemos porque o Senhor nos escolhe, porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos capacita. Você consegue entender? Muitas vezes nós ouvimos assim, o chamado ele me chama. E é verdade. Mas e quando Jesus te chama? Jesus te chama para ir para o secreto e passar tempo com ele. E deixar um pouco o teu chamado, sabe, o trabalho que nós fazemos um pouco de lado para poder passar tempo com ele. Porque para a gente ir para o chamado que nos chama, para o trabalho que nos chama, não é difícil. Eu não sei vocês, mas eu amo fazer aquilo que eu faço. Eu amo ajudar as pessoas, eu amo pregar da palavra de Deus, eu amo pastorear. É quem eu sou. É como se eu tivesse nascido para isso e só para isso. Muitas vezes, mulheres, eu entrei em crise comigo mesma. Eu falava assim, Deus, eu não vejo prazer num trabalho fora de casa, sabe? Eu não vejo prazer numa carreira, eu não vejo prazer, sabe? Será que eu sou um alienígena? Será que eu sou normal? Muitas vezes eu entrei em questão com Deus por isso. E eu falava assim para Jesus, pai, o prazer que eu tenho é ser uma proclamadora da tua palavra e estender a mão para as pessoas. É o que queima no meu coração. É quem eu sou. Então, o que acontece? No decorrer do tempo, quando eu entendi realmente o porquê que eu fui criada, e eu comecei a entender que não tinha a ver com aquilo que eu fazia, mas tinha a ver com quem eu era em Deus, e eu aprendi a me relacionar com Jesus como um pai de verdade,
E eu aprendi a tentar caminhar à imagem e semelhança de Cristo. E todos os dias a gente vai estar muito aquém disso, é claro, porque nós somos seres humanos. Sabe, mas quando eu comecei a aprender a renunciar aquilo que eram os sonhos e os desejos do meu coração, que era lícito, os sonhos que eu tinha, que eram coisas para Deus que eu queria fazer. E Jesus disse assim para mim, filha, eu não te chamei para fazer essas coisas, eu te chamei para fazer outras coisas. Então, quando nós entendemos, mulheres, quando nós alinhamos o nosso coração dessa forma com o coração de Deus, a gente passa a viver uma vida sem tanta crise, entende? Sem ficar se comparando tanto, sabe? Ah, mas a fulana tá fazendo tal coisa. Poxa, mas era o que eu queria fazer, mas caramba, não é para mim. Jesus chamou ela. Eu não tenho como ser ela. Eu sou única diante de Jesus. Eu tenho uma única digital, eu tenho uma única identidade. E acima de tudo, eu tenho autenticidade. Eu não tenho que ser uma cópia, eu tenho que ser quem Deus me chamou para ser, naquilo que Deus me habilitou, naquilo que Deus me capacitou para fazer. Entende? Então a gente passa a viver a nossa vida sem crise. Quando a gente quer, sabe, fazer as coisas pela força do nosso braço, sabe, na nossa força, não, Deus, mas eu quero fazer isso. Pai, eu quero realizar isso. Pai, eu quero ser assim. Pai, eu quero concretizar isso. Sabe, nós ficamos medindo força com Deus, mulheres, isso é tão cansativo. Sabe por quê? Porque no final nós vamos perder. Nós nunca vamos conseguir ganhar uma luta contra Deus, entende? Nunca nós vamos conseguir ganhar de Deus em uma luta. E quanto mais força nós fazemos para poder cumprir coisas que Deus não quer com que nós façamos, mais nós vamos nos machucar. Então, a partir do momento que nós olhamos, né, ali para Abacuque, e nós temos essa oração dele, a vida dele ali, né, diante da presença de Deus, nós temos isso por exemplo sobre as nossas vidas, nós passamos a temer mais a Deus, entende? Porque muitas vezes nós entramos em questões com Deus, aonde nós questionamos a Deus, aonde nós duvidamos daquilo que Deus está fazendo, e muitas vezes nós tratamos Deus assim, né, como se fosse um gênio da lâmpada. Deus, faça isso para mim. Pai, faça aquilo para mim. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquele outro. Senhor, cumpre aqui. Pai, faz ali. Pai, faz aquilo. Pai. E não paramos para poder escutar a voz de Deus e saber o que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Então, sabe, o que eu aprendo com essa oração de Abacuque é que realmente eu me coloco em primeiro lugar nisso, mulheres, sabe? A palavra, ela bate assim primeiro na gente que tem que transmitir, sabe? A gente transmite a palavra para poder dividir com as pessoas, mas a primeira pessoa que leva a pancada disso somos nós, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, entende? Quando eu olhei para a oração de Abacuque 3, eu falei assim, pai, eu preciso reaprender a orar. Reaprender a orar. Através da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não é uma reza de católico, igual muitas pessoas pensam, que isso é uma reza de católico. Quem conhece a Bíblia, quem vai para as Escrituras, sabe que o Pai Nosso é a primeira oração que Jesus ensinou os discípulos a orar. Se você tiver que orar de uma maneira correta, de uma maneira, sabe, completa, de uma maneira pura, é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A partir do momento que eu digo para Jesus, Pai, seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade dele não é mais a minha. Não é mais sobre os desejos do meu coração, não é mais sobre aquilo que eu projeto, não é mais sobre aquilo que eu quero, mas é sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Que talvez, às vezes, num ambiente de caos, num cenário difícil, às vezes a gente não consegue entender, sabe, como é que disso aqui vai sair milagre? Como é que disso aqui vai sair alguma coisa boa? Consegue entender? É como se nós vivêssemos ali uma Nazaré a todo tempo na nossa vida, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, veio Jesus de lá. E ele é tudo de bom, ele é tudo, ele é soberano, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é sobrenatural, ele é tudo sobre as nossas vidas. Sabe? Se tem uma coisa, mulheres, que o povo de Deus precisa reaprender, é resgatar o temor a Deus. Sabe? É não lidar com Deus de qualquer jeito. Sabe? Caramba, as pessoas, elas brincam com Deus. Eu não consigo me conformar com isso. As pessoas brincam com as coisas de Deus. As pessoas usam Deus. Entende? Pregam no nome de Deus e usam a Deus como se ele fosse um objeto. Como se ele fosse um gênio da lâmpada que estivesse ali para realizar os nossos desejos, satisfazer as nossas vontades. Sabe? Ai de nós
nos colocarmos nesse lugar. Nós precisamos realmente, sabe, reaprender a olhar para dentro de nós e dizer assim, Pai, Tu és tudo sobre a minha vida. Sabe, eu quero voltar a ter temor por Ti, voltar a ter respeito por Ti. Sabe, voltar a ter excelência diante de Ti. Ter o meu coração temeroso, sabendo que um olhar do Senhor é capaz de acabar com a minha vida naquele momento, porque o Senhor é poderoso. Entende? Nós temos um Deus que Ele é um Pai, Ele é amigo, Ele é conselheiro, Ele é o consolador, Ele é o nosso parceiro, aquele que caminha do nosso lado. Mas isso não pode transformar a nós como pessoas que não temem a Deus, que não têm zelo diante da presença dEle, que não têm cuidado com as coisas dEle, que não têm dedicação com as coisas dEle, entende? E muitas vezes, mulheres, a gente se perde no meio desse caminho quando a gente perde o hábito da oração. Esse é um outro ponto que fica para nós. Vocês já perceberam hoje que nós vivemos dentro de um tempo onde os cultos acontece de tudo, mas o que menos as pessoas fazem é orar? Vocês já perceberam isso? Se a gente organiza diversas coisas, sabe? Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos estar junto. Eu tô falando na igreja no geral, tá, mulheres? Desde grupos até a igreja em si. Vamos lá, é para fazer um tempo só de louvor? Vamos só louvar. É um tempo de palestrar? Vamos só ouvir a pregação. Só que no momento de orar, poucas são as pessoas que querem esse momento. Vocês podem perceber, os nossos cultos foram preenchidos por diversas coisas. E se oramos 5 minutos, é muito. É capaz de alguém cair dormindo ali no chão de orar. Entende? Não se vê mais tantos intercessores. E sabe o que é o pior de tudo isso? Que muitas vezes a gente não consegue entender? É que, em primeiro lugar, é somente através da oração que nós vamos conseguir desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Entende? Muitas vezes o que aquele medicamento não pode fazer efeito, o que aquele médico não pode resolver, a oração é capaz de operar milagres. E a gente subestima esse lugar. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos uma igreja complicada que se embaraça no meio da encheção de coisas sobre os nossos cultos, entende? A gente se preocupa de se encher de tantas coisas. Se eu tiver que procurar uma pregação lá no YouTube, vou ouvir uma pregação. Se eu tiver que fazer tal coisa aqui, eu vou fazer, eu vou escutar, eu vou tal. Ok. Mas chegou o momento, opa, eu preciso tirar um tempo para orar. Já percebeu que raramente a gente tem tempo? Ah, não. Aí tem pessoas que falam assim, né? Eu digo porque eu mesma já fiz isso, tá? Ah, não, mas eu tô conectada com Deus 24 horas por dia. Quantas vezes, gente, eu dei essa desculpa esfarrapada, que vergonha. Tá bom? A gente tá conectada com Deus 24 horas por dia. Beleza, ok. Eu creio nisso. Eu creio que tem mulheres que têm esse mesmo posicionamento. Só que, peraí, quando eu olho pro livro de Daniel, eu vejo que Daniel, ele orava quantas vezes por dia? Quem sabe quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Já pararam pra pensar nisso? E às vezes, o que a gente faz? A gente deita na nossa cama, começa a orar. Quem aqui já pegou no sono orando e no outro dia de manhã acordou orando achando que esqueceu de terminar a oração? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Né? Você pega no sono lá orando, a Simone, todo mundo eu acho, né? A gente pega no sono orando, acorda de manhã e tá lá orando. Aí você pensa, uai, mas o que aconteceu? Você pegou no sono, você dormiu. Não tiramos tempo para Deus. Não tiramos períodos de oração. Não tiramos. A gente tem bastante coisa para compartilhar dentro da igreja. Muitas coisas para a gente poder falar, para a gente testemunhar. Mas em um momento que nós temos só que orar. Foi o que nós fizemos aqui hoje de manhã. Foi só oração. Foi lá 40 e poucos minutos só de oração. Só que o que acontece? Oração é amuleto? Não, oração não é amuleto. Mas a oração é a resposta de um Deus poderoso, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que nós possamos, sabe, imaginar sobre essa terra. E o que nós vemos hoje, no final do dia? Frutos da oração de hoje de manhã. Consegue entender?
Talvez existem alguns obstáculos ainda, né? A Sandrinha compartilhou aqui com a gente que talvez ela vá enfrentar. Só que vocês conseguem entender o tamanho do poder que a oração tem? Abacuque termina aqui o livro fazendo o quê? Orando. E se você lê a oração de Abacuque, além de uma oração, é uma pregação. Então, só de ler essa oração dele, não precisaria nem ele pregar, digamos assim, se tivesse mais capítulos no livro de Abacuque. Mas a oração dele, ele fez da oração dele o quê? A oração dele foi uma canção. A oração dele foi o louvor a Deus, foi a glorificação ao Senhor. Foi no momento de caos, ele conseguir, sabe, dar glória a Deus, enxergar a soberania de Deus, porque normalmente no momento das adversidades, a gente entra em desespero e a gente só pede para Deus. Agora você fazer aquilo que Abacuque fez, sabe, confiar em Deus, depositar a sua fé totalmente em Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, transformar essa oração como se fosse a palavra da vida dele. Isso é para poucos. Isso é só para quem entende realmente o tamanho do poder de Deus. Amém? Então, mulheres, a minha oração sobre as nossas vidas, sabe, assim, nessa noite, é que Deus possa, sabe, realmente trazer para nós essa mentalidade, entende? Que esse Deus que a gente às vezes fala da boca para fora que é poderoso, que ele verdadeiramente é poderoso. Que ele é poderoso sim para poder curar, que ele é possível sim para poder tirar com a mão qualquer tipo de enfermidade. Se for da vontade dele, se for um momento dele poder, sabe, concretizar isso sobre a vida da pessoa, se for para a pessoa ter um encontro com ele, sabe, se aquilo vai acontecer em benefício do reino dele para glorificar o nome dele. Sabe, ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele é capaz de salvar casamento que já tá por um fio. Ele é capaz de reavivar dentro do nosso coração o amor pelo nosso marido que talvez se perdeu. Ele, nem sei porque que eu tô falando isso aqui, porque nem fazia parte da palavra, amém, mas eu acredito que alguém precisa ouvir isso. Sabe, ele é capaz de restaurar os filhos que estão lá perdidos. Mas que o bom filho a casa torna. Ele pode viver um tempo afastado de Deus, mas daqui a pouco Jesus vem e pega ele ali, ó, e traz ele de novo pro prumo, traz ele de novo debaixo ali do ninho novamente. Do ninho do pai e da mãe? Não, do ninho que é Cristo. Sabe, ele é que junta as suas ovelhas, ele que é o bom pastor. Não somos nós, eu não sou a boa pastora. O bom pastor é um só, é Jesus Cristo. Eu não teria capacidade de fazer um cisco daquilo que Jesus é capaz de fazer sobre a vida das suas ovelhas, sabe? Então, em nome de Jesus, que nós possamos, sabe, resgatar esse temor a Deus novamente, sabe, resgatar a oração sobre as nossas vidas novamente. A falar de um Jesus para as pessoas, um Jesus que cura, que salva e liberta, mas que eu vivo na prática o conhecimento de quem é esse Jesus. Que eu não seja uma mulher que eu fale de cura sobre a vida de uma outra mulher, mas eu mesma não fui curada porque eu mesma não consegui crer naquilo que Jesus é capaz de fazer sobre a minha vida. Eu creio naquilo que ele pode fazer na vida da minha colega, da minha amiga. Mas eu creio naquilo que ele pode fazer na minha vida? Eu creio que ele pode realmente me curar? Que ele pode realmente me reposicionar no lugar do qual ele desenhou para mim? Amém? Então, em nome de Jesus, sabe, que essa oração de Abacuque, mulheres, sabe, que vocês possam ler, reler isso diversas vezes, sabe, no restante da semana de vocês. Leiam e releiam as palavras que vocês não conseguirem entender, sabe, vai para o Espírito Santo, sabe, vai para os pés do Senhor, Pai, crava essa oração dentro do meu coração. Transforma a oração de Abacuque na minha própria oração em nome de Jesus, sabe? E que nós possamos realmente ser mulheres que tremem diante da presença de Deus. Tremem diante de um momento desse. Porque estamos diante umas das outras, não porque estamos diante de Jesus. Porque vamos celebrar a ceia de quem? Das pastoras? Não, é a ceia de Jesus. Por quem? Por pessoas que morreram por amor às nossas vidas, não por um único Jesus que morreu por amor às nossas vidas. Que pagou um alto preço de sangue sobre as nossas vidas, que ninguém seria capaz de fazer aquilo que Jesus fez sobre as nossas vidas. Então, o mínimo que esse Jesus merece daquilo que, sabe, que a gente pode tentar fazer é resgatar o temor a ele, o respeito a ele. Sabe, a nossa fé depositada totalmente nele. Pai,
Tá um caos à minha volta, mas eu tô aqui glorificando o teu nome porque eu confio que esse caos, sabe, que o Senhor está no controle desse caos. Que isso aqui está acontecendo, mas o Senhor sabe o porquê o Senhor está permitindo. Eu posso olhar para a situação e não posso não conseguir entender, mas eu confio no Deus que vai à frente, sabe, da minha vida em cada luta que eu enfrento sobre a minha vida. Amém? Então, em nome de Jesus, que vocês possam reler, sabe, essa passagem da palavra de Deus. Amém? E que possamos verdadeiramente, sabe, transformar isso na oração das nossas vidas, né? Olhar para Deus e falar assim: Pai, o Senhor é tão poderoso, que basta uma palavra tua para o mundo se desfazer como um castelo de areia.